Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a este hospital de almas, a esta escola onde a gente vem buscar conhecimentos de como caminhar com Jesus. Muitos de nós cruzamos as portas de uma casa espírita e trazendo o peso do mundo nos ombros, implorando por um passe ou uma palavra que leve embora nossas dores. Nós buscamos a paz, todos nós buscamos a paz. Mas se eu disser que a nossa busca talvez esteja errada, nós fomos condicionados a acreditar que ter paz significa não ter problemas, que a paz é o silêncio de uma praia deserta, onde eu ouço o barulho das ondas e fico lá meditando, ou de uma vida que dá tudo certo. Isso não é paz. Isso é apenas uma trégua temporária da matéria. Se a sua paz depende do trânsito fluir, do seu chefe estar de bom humor, de suas contas estarem pagas e das pessoas te compreenderem, você não tem paz. Você tem uma calmaria frágil. Qualquer sopro da vida destrói essa paz aparente que o mundo nos dá. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, frase inteira, não vou-la dou como o mundo dá, ele estava nos dando um aviso urgente. A paz do Cristo resiste a qualquer tempestade. Qualquer. Meus irmãos, minhas irmãs aqui, hoje nós vamos compreender talvez um pouquinho mais o que é essa verdadeira paz que Jesus veio nos dar, sob a lente da imortalidade da alma. Se você busca acalmar o seu coração, é necessário fazer algumas reflexões para alcançar esta paz. Primeira pergunta: por que sofremos? Por que será que sofremos? Porque queremos controlar o comportamento dos outros, controlar o futuro, controlar as pessoas que convivem com a gente, controlar os nossos filhos, controlar tudo, inclusive o rumo dos acontecimentos. No Espiritismo, aprendemos que cada um colhe o que planta e que o mundo exterior reflete nossas necessidades de aprendizado. O controle dos outros é uma ilusão. Quem não se pegou, quando eu falo isso serve muito para mim, quem não se pegou querendo controlar o filho, quem é pai e mãe aqui, querendo que o filho, a filha faça conforme a gente diz, e eles não fazem, é pura ilusão. A gente não consegue mudar os outros. Isso já foi falado muitas vezes aqui. A gente mal consegue se mudar. Imagine mudar o outro. Então, esse controle que nos prende, nos deixa enrijecidos, tensos, muito tensos e ansiosos, é uma ilusão. E a gente sofre por isso. E a gente não tem paz porque quer controlar. Jesus também disse: não vos inquieteis como o dia de amanhã,
a gente está sempre com a carroça na frente dos bois. Uma ansiedade tremenda, o mundo vive ansioso. E a gente está lá na frente também, pensando no amanhã, no depois da manhã, no ano que vem. Uma ansiedade pura. E aí, o que acontece? A gente está sempre sem paz interna. E quais são os maiores sabotadores dessa paz que a gente tanto quer? O que faz com que eu perca a minha paz? Os grandes defeitos da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Porque nós somos resistentes em aceitar as provações. Começa por aí. Ai, por que comigo? Por que eu estou sofrendo? E aí a gente reclama do que vem. As dores a gente não suporta, mesmo sabendo que elas impulsionarão para a evolução. Por exemplo, quando eu quero controlar o meu filho para que ele faça um determinado curso, ainda existem pais que querem que o filho faça determinado curso universitário. Às vezes um pai sonhou em ser médico e não conseguiu e quer que o filho faça. E o filho, será que tem esse dom? Será que ele quer? Mas você está no controle, você força e insinua e faz de tudo para que ele faça aquele curso, porque você quer controlar. E aí ele começa a tirar notas baixas, não se dar bem na profissão depois, porque não era aquilo que ele buscava. E aí o desgosto vem e a paz se foi também. Se foi. Assim como nos relacionamentos dentro de casa, ou até de vizinhos, que é uma coisa bem corriqueira, antigamente acontecia mais. Quando um vizinho fazia uma cerca, porque de repente caiu, aí avançava uns metros, o outro não cedia e acabava em tragédia, pelo orgulho e pelo controle, né? E onde é que nós nos perdemos nessa trajetória toda que Jesus nos mostrou? Tentando parecer o que não somos, primeira coisa. Tentando parecer felizes para o mundo exterior. Através das aparências, através das redes sociais, do orgulho, da vaidade, enquanto abandonamos o nosso mundo íntimo. Olhar o feed lá do Instagram, do Facebook, de uma rede social, é como olhar o palco da vida. E vocês sabem que o palco mostra tudo muito bonito. E os bastidores, como é que estão? Aquela viagem que eu posto muitas vezes, será que não teve uma briga no carro para chegar até lá? Que paz é essa? Eu estou tentando mostrar uma coisa muitas vezes, não é sempre, que não tem. Porque eu tenho vaidade, porque eu quero me mostrar para os outros como eu não sou, mas que todo mundo é, então eu quero estar dentro daquela paz e acho que tem que ser assim. A paz que Jesus falou é um estado de consciência. A verdadeira serenidade é o resultado da reforma íntima, do autoconhecimento e do cumprimento dos deveres, não dependendo das circunstâncias ao redor. O que está ao redor de mim não vai interferir na minha paz. É como eu estar sozinho em casa, mas estar bem acompanhado. Isso é estar bem acompanhado. E quando eu estou no meio de uma multidão, muitas vezes eu estou sozinho, porque eu não tenho a paz da existência. Emmanuel diz que a paz em nós nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios
e até pela aceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Vejam, tolerância para com os erros dos outros. Isso toca, acho, em cada um, porque a mim toca. A gente às vezes não tolera alguma coisa, perde a paciência, é ansioso, quer o controle. E como é difícil tudo isso, né? Fazer acontecer o que Jesus disse. A mensagem Paz em Casa, deste livro, que é o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Lucas, que é escrito por Francisco Cândido Xavier. Nesse texto, Paz em Casa, ele se baseia no versículo de Lucas e diz: em qualquer casa que entrardes, primeiro dizei, paz a esta casa. Paz a esta casa. A lição de Jesus exprime vigoroso apelo a quê? À tolerância e ao entendimento do que eu vou encontrar na casa. Não é ir lá olhar para tudo e julgar, porque daí a gente julga também. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a afeição do inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgosta em arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Em vez de colocar mais lenha à fogueira, eu tenho que abrandar, apagar o fogo da intolerância, da falta de compreensão para com os erros dos outros. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Olhem para a refeição. Quantos não a têm? Principalmente na África. Quantos não a têm? E nós temos em abundância. E às vezes nem nos damos conta de agradecer aquilo que está à mesa. E ainda às vezes reclamamos que o tempero não está do nosso agrado. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não bater portas, né? Quem tem filho pré-adolescente às vezes acontece, né? E aí a gente tem que ir educando. Não bate a porta, não se bate porta. Quem já não bateu de repente um dia uma porta, né? Na adolescência, porque não foi atendido no seu desejo. Mas a gente tem que cuidar para que a casa não vire um ringue. Não mova os objetos de arranco, pegar a carteira, jogar para lá, a mesa com raiva, botar os pratos, atirar em cima da mesa, uma raiva. Imagine que refeição que dá, né? Um tempero assim de agressão. Foge à gritaria inconveniente. Essa é difícil, né? Quem tem criança em casa acaba sendo uma gritaria. Mas a gente tem que cuidar para não estar gritando, falar baixo. Tem que se policiar todos os dias, gente, todos os dias, para não gritar. Tem uma história que eu não sei se é de Divaldo Bichico, mas que uma vez uma senhora tinha um monte de filhos e a outra vizinha tinha menos. E ela dizia: mas como é que a senhora consegue ficar em silêncio? Não tem gritaria nenhuma com esses filhos? Olha, quando eles começam a falar mais alto, eu falo mais baixo, porque eles se obrigam a ficar quietos para me ouvir. E a gente faz o contrário, a gente grita mais ainda para eles ouvirem. Atende ao culto da gentileza,
Obrigada, me alcança tal coisa. Ah, filho, vai lá, pega tal coisa, obrigada. Há quem diga que o lar é ponto do desabafo. Eu chego em casa e vou desabafando todos os meus problemas, né? O lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, é um lugar de desopressão, digamos. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Tem gente que é tudo de bom na rua, né? Ri, chega em casa, vira um monstro. Esse é o animal. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros também se pacifique. Todos anelamos a paz no mundo. Todos queremos que o mundo esteja em paz. Olha, tem uma guerra, estamos em crise financeira devido à guerra, o preço do petróleo subiu. Queremos paz, essa matança. E será que eu faço a minha parte para ter paz lá em casa? Começa lá. O texto de Emmanuel aborda também sobre a ilusão do dinheiro, porque diz que você pode comprar pão, pode comprar roupa, pode comprar remédio, residência, carro, conforto físico, mas a paz e a tranquilidade de espírito não se compram. Não se compram. Por isso que tem muitos que têm tudo, mas ainda assim invejam a vida dos outros, porque querem a paz dos outros. No texto, que também está neste livro, Cultiva a Paz, é dito que, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, que é a reforma íntima, todos os dias estar nos burilando, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando manifestações de desarmonia perante as leis. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio pelo vizinho. Ah, eu quero paz, mas eu odeio aquele vizinho que só me incomoda. Como é que é isso dentro da gente com a vizinhança toda, né? Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Olha, eu vou ter benefícios, eu vou estar em paz se eu me esforçar e tiver mérito para ter essa paz. Senão eu não vou ter, se eu não faço a minha parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem o esforço do bem, sem disciplina elevada, sem iluminação do raciocínio. E aí Gandhi, eu sempre trabalhava essa frase até em inglês, começava o meu ano letivo com essa frase, para algumas turmas, porque eu tenho alunos aqui, eu não sei se eram das turmas que eu colocava, mas eu colocava em inglês. Seja a mudança que você quer ver no mundo, que é de Gandhi. Você tem que fazer a mudança que você quer. Portanto, qual é a solução? Qual é o roteiro para essa paz real que Cristo nos falou? É saber que toda dor tem um propósito educativo. É ter fé raciocinada. É compreender que a encarnação de hoje cura a alma para a encarnação futura. É ter a resignação ativa. Isto é, não é cruzar assim os braços e aceitar e sofrer no silêncio. É a substituição da revolta pela ação no bem. Olha, eu estou com problemas.
o melhor remédio é começar a fazer o bem para os outros. Deus vai te dando em dobro. Tu vai conseguindo encontrar essa paz. Pode ser se tornando um trabalhador da casa espírita, precisamos de trabalhadores. Pode ser ajudando na campanha lá social. Pode ser visitando um doente, dando conforto a uma pessoa que necessita. Quando a gente se propõe ao bem, tudo muda a nosso redor. Só matéria não, tem que vir de dentro. Outra questão também para seguir o roteiro é ter sintonia com o alto, orando e vigiando. Nossos guias não podem tirar os nossos problemas, mas eles podem nos intuir e nos fortificar para superá-los com serenidade. Quando a gente fala isso, não há como não se reportar a questão: ai, por que os espíritas eles conseguem ficar mais serenos diante dos problemas? Porque nós sabemos que os problemas eles nos curam, eles nos fazem enxergar a vida diferente, eles fazem com que a gente se torne pessoa melhor quando bem aproveitado. Concluindo então, a verdadeira paz dessa maneira não nasce do lado de fora, nasce no exato momento em que você decide silenciar a revolta e confiar mais nas leis divinas. Quando você entender que é um espírito imortal, nenhuma tempestade da terra terá o poder de te afogar. Você pode até balançar, mas não vai afundar, porque quem está no leme é Jesus. Paz não é destino, paz é caminho. Caminhar com Jesus é respirar fundo em meio ao turbilhão. É a coragem de se aquietar quando o mundo grita. E uma coisa importante aqui no mundo é que nós não podemos normalizar o que não é normal. As pessoas, todo mundo faz, então eu também vou fazer, mas a gente sabe que não é certo. Muitas vezes a pessoa é chamada de careta, de Caxias, de tudo mais, mas aquilo que não é certo, não é certo. Eu não posso normalizar o que todo mundo está errando. Sejamos nós os que seguem no caminho do bem. É confiar que há uma sabedoria guiando cada passo. Vou colocar uma musiquinha eu sou fã dela, da Elizabeth Lacerda, Cantiga da Paz. É o sol da
céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Que possamos imitar a natureza, como diz a canção, que nos dá todas as lições, todas, de beleza, de paciência, de paz. E que a paz de Jesus fique conosco hoje e sempre. Muito obrigada.